Do grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto, eu sou Pedro Henrique e no Pode Fraternizar de hoje falaremos sobre a campanha do quilo. Neste episódio, eu converso com Rodolfo Ribeiro, terça-feira, 17 de outubro de 2023. Meninas e meninos ouvintes do Pode Fraternizar, eu começo agradecendo a vocês pela audiência, pela oportunidade de escutar esse nosso podcast do nosso grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto e que em todos os episódios que estamos juntos, vocês acompanham dando as suas sugestões, suas opiniões e também as suas impressões, né? De acordo com cada episódio. A gente está no 15º e eu agradeço por vocês embarcarem junto conosco nesse movimento que é a divulgação da doutrina espírita. Hoje a gente vai falar sobre um tema interessante que é a campanha do quilo no nosso Fraternidade e também no nosso movimento, né, com o nosso querido trabalhador do Fraternidade, Rodolfo Ribeiro. Ele que sempre está à frente, né, dos trabalhos, instigando a gente a participar desse trabalho tão maravilhoso que é a campanha do quilo. Rodolfo, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar esse convite de conversar um pouquinho sobre um assunto que eu sei que você gosta muito. Olá, Pedro. Prazer enorme de poder participar deste bate-papo contigo, tão importante e significativo. Você que é o criador de conteúdos das mídias digitais da nossa casa, o Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto. Vamos lá, espero que depois dessa nossa conversa consigamos levar mais legionários e legionárias para a nossa campanha do quilo. Rodolfo, eu já começo te perguntando o seguinte, porque é difícil a gente não ter a sua presença na campanha do quilo. Você é uma figura marcada, né, na atividade da campanha do quilo do grupo de fraternidade. E aí, a não ser por motivo de força maior, como um trabalho ou questão de saúde, é claro. Mas aí eu quero saber o que é que tem internalizado em você que faz tanto te chamar para a campanha do quilo. E não só isso, você tem uma energia que envolve as outras pessoas que não participam ou que esporadicamente participam a participar também da campanha do quilo, né? O que é que tem de tão instigante, de tão movimentador mesmo a campanha do quilo para você? E o que é o Rodolfo antes da campanha do quilo e o Rodolfo depois que descobriu a campanha do quilo? Bom, Pedro, quanto a essa questão, essa minha presença, o fato de ser essa figurinha marcada, como você bem pontuou, se dá primeiramente por todo o bem-estar que a campanha do quilo em si nos proporciona. E depois, não menos importante, acredito que a responsabilidade por estar à frente de um trabalho tão maravilhoso é a razão da minha participação quase que constante em praticamente todas as campanhas do quilo da nossa casa. Quanto a esse chamado voltado para o trabalho da campanha, Pedro, penso que veio como um desafio que surgiu em um determinado momento de minha vida e que me fez entrar de corpo, coração e alma. E hoje eu posso te dizer que, apesar de achar que estou longe de ser essa criatura motivadora, com essa energia que envolve os outros, como você falou, que não dá mais para pensar minha vida sem a campanha do quilo, cara. Trabalho esse que amo e pelo qual sou muito, mas muito apaixonado. E mais, busco sim, com todos os recursos disponíveis que estão aí hoje à nossa disposição,
convidar, incentivar o maior número possível de pessoas a participar de um trabalho tão grandioso e belo como o da campanha do quilo. Vamos participar, minha gente, vamos participar. Estamos de portas e corações abertos para receber todos vocês em nossa querida e amada casa, o grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto. Apareçam. E o Rodolfo, antes e depois da campanha, é um ser como outro qualquer, que convive com medos, incertezas, dúvidas, muitos defeitos, muitas falhas, erros aos montes, que chora, se irrita, que pensa e faz um monte de besteiras. Porém, após conhecer mais de perto esse envolvente trabalho da campanha do quilo, passou a refletir melhor o quanto é urgente e preciso nos livrar das nossas imperfeições. E nesse ponto, as mensagens, as leituras do Evangelho, do Bom Combate de Elias Sobreira e muito particularmente dos 10 mandamentos da campanha do quilo acenderam o sinal de alerta. Rodolfo, você precisa mudar. Eu lhe compreendo perfeitamente, Rodolfo. Agora eu vou lhe fazer um compilado de perguntas, 3 em uma, tá certo? A primeira é: o que é a campanha do quilo? A segunda é: a campanha do quilo existia antes do movimento espírita? Existia alguma atividade parecida com a campanha do quilo? Ou a campanha do quilo surgiu no espiritismo? E a terceira pergunta: a gente sabe que a campanha do quilo não é feita de qualquer forma. Quais são os mandamentos da campanha do quilo para que a gente possa estar bem orientado nessa atividade? Bem, segundo o nosso irmão Isolac Mustafa, no livro de sua autoria, A Campanha do Quilo, como a vemos, é uma atividade organizada por espíritas que fazem a arrecadação de dinheiro e gêneros alimentícios em favor de pessoas mais necessitadas. A arrecadação essa que é feita pelo legionário ou legionária do quilo, nome dado à pessoa que participa deste trabalho, e que sai com um saco às costas para arrecadação de alimentos e 2 mochilinhas, uma em cada uma das mãos, aonde são depositadas as contribuições em dinheiro e as mensagens que são distribuídas durante o trabalho da campanha. Um fato curioso relatado pelo nosso irmão Isolac Mustafa é que, por conta das pessoas colaborarem com quilos de alimentos como arroz, feijão, açúcar, etc., como ainda ocorre nos dias de hoje, surgiu daí, provavelmente, o nome desta atividade, Campanha do Quilo. Segundo o nosso irmão Elias Alverne Sobreira, no livro O Bom Combate, de sua autoria, a campanha do quilo é uma tarefa realizada pelas casas espíritas. Tarefeiros se organizam e saem em grupos para solicitar doação de alimentos que serão doados a instituições. Diz Elias Sobreira, fazer a campanha do quilo é sentir uma paz serena, uma alegria íntima inigualável, um conforto inexprimível, o despertar no coração para um sincero amor por um trabalho dos mais simples, todavia dos mais confortadores e mais felizes. Elias Sobreira também nos diz: a campanha do quilo é valioso instrumento de resgate das dívidas desta e de outras encarnações. E segundo este que vos fala, meu amigo Pedro, a campanha do quilo se encaixa perfeitamente dentro das lições, mensagens de amor deixadas pelo Mestre Jesus Cristo. Mais especificamente no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em uma frase que li
recentemente do nosso querido irmão espiritual Emmanuel. Serve sempre, ainda que seja pouco, porquanto muito pior que servir pouco é não ter utilidade para ninguém. E como escrevi no texto que envio nos grupos da nossa casa, após a conclusão de cada campanha, é o cansaço que não cansa, peso que não pesa, sentimento com certeza vivido ao final do trabalho por todos que dela participam, experimentando assim uma grata sensação indescritível de alegria e de leveza na alma pela tarefa cumprida. Quanto à segunda questão, a campanha do quilo existia antes do movimento espírita? Existia atividade parecida ou surgiu no espiritismo? No livro do nosso irmão Isoláquio, A Campanha do Quilo como a Vemos, ele nos diz o seguinte, que o costume de pedir a quem tem para dar a quem não tem é bem antigo. Na Idade Média, ordens religiosas de pedintes como os franciscanos, agostinianos e dominicanos, dentre outros, já faziam este trabalho. Relatos também de mendicância entre os monges budistas. Gandhi, o grande líder indiano, realizava campanha para a aquisição de teares e, quando se dirigia às mulheres ricas, pedia: colabore com os nossos irmãos pobres. Estendia a mão e acrescentava: bela é o que o belo faz. Muitas senhoras retiravam de si brincos, pulseiras e adornos e doavam em favor dos mais necessitados. Paulo de Tarso, segundo o relato do espírito Emmanuel, ditado pela mediunidade de Chico Xavier, quando a Igreja do Caminho estava com dificuldades de manter assistência aos pobres, passou a pedir ajuda em diversas cidades para resolver os problemas e continuar praticando a caridade. Um lituano israelense do século XIX, de nome um pouco complicado, perdão se não estiver correta a pronúncia, Zimel Lisgou, esmolou durante décadas a fio, a fim de estancar a fome e pagar escola para crianças pobres. Segundo informação de Allan Kardec, em sua magnífica obra O Céu e o Inferno, no capítulo intitulado As Expressões Terrestres. No Brasil, Elias Alverne Sobreira passou, a partir de 1938, a fazer a campanha do quilo de forma permanente. Precisamente no mês de agosto de 1938, quando conheceu a campanha no Rio de Janeiro, através do casal Matos Vieira e de Dona Helene. Em 1945, Elias Sobreira, que era militar da aeronáutica, transfere-se para Recife. Em 3 de março de 1946, realiza a primeira campanha do quilo no Recife, na Escola Espírita Maria de Nazaré. Em 1946, funda a Escola Central da Campanha do Quilo de Pernambuco. Orientação do espírito Bezerra de Menezes, onde o incentivava a divulgar a campanha do quilo em todos os estados do Brasil. Bem antes da sua vinda para o Recife, mas precisamente em 1935, ocorre a primeira comunicação de Bezerra de Menezes, através de Dona Elza, primeira esposa de Sobreira. Elza, aqui quem fala é Bezerra de Menezes, tem um recado para o nosso irmão Elias Sobreira, que se prepare para um importante trabalho junto à família espírita. O momento é chegado. Campanha do Quilo. Trabalho esse que chegou, foi abraçado pelo movimento espírita no Brasil e que perdura até
os dias atuais. Quanto à campanha do quilo no Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto, eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Não temos informações precisas da data exata do início desta atividade na nossa casa. Mas segundo o nosso secretário Alex, que andou dando umas pesquisadas e a quem eu quero agradecer pela ajuda, o primeiro registro que se tem em relação à campanha do quilo é de uma reunião de diretoria na ata de 6 de 11 de 1971, a pedido de Geovanise Borba, presidente da época, para fazer a campanha do quilo em benefício ao Lar Espírita Bezerra de Menezes, de 15 em 15 dias. Primeira vez que se fala em campanha do quilo em ata, ficando a direção do trabalho a cargo do senhor Severino Irineu e Dona Maria Laide Reis. E aqui eu gostaria de fazer um registro de alguns nomes de grande importância desde o início da fundação da nossa casa e ao mesmo tempo fazer uma singela homenagem por seus serviços prestados à nobre tarefa da campanha do quilo em nossa instituição. São eles: Euclides Trajano, um dos primeiros dirigentes da campanha do quilo, Severino Tiago, Severino Irineu, Renê Soares, pai do nosso querido irmão Chico, Antônio Brito, Yaci Alves, Adélia Raul, Josias Rocha, João Alves, um dos primeiros presidentes da nossa casa, Severino Gomes, o nosso irmão Gomes, que foi o responsável por me passar essa relação desses legionários. Obrigado, seu Gomes. Irineia Alves, Maria Emília, Maria Laide Reis, Maria Isabel, Manuel de Melo, o nosso tio Manuel, esposo da nossa querida e amada tia Mana. Ele que ficava na entrada aqui do grupo com seus confeitinhos adoçando a boca de quem chegava. Marise Freitas, Rosa Teles, professor Joaquim Canuto, Otaviano, André, José Amaro, Alexandre, Tereza Cristina, José Jerônimo, Aníbal, Otávio, senhor João Leal, senhor Abílio, senhor Veríssimo, senhor Gerson, pai de Rivaldo, do nosso irmão Rivaldo, senhor Teobaldo, senhor Ramos, um dos dirigentes também da nossa campanha do quilo, senhor Geraldo, Dona Maria Áurea, e para não dizer que não falei das flores, Dona Nilda, a tia Nilda, a minha mãe, né? Que por muito tempo também fez campanha na nossa instituição. Maria Clara, Marquinhos e Paulão, Fernando, Priscila, seu Israel. Ah, seu Israel, quanta alegria, honra e prazer de fazer inúmeras campanhas ao lado desta lenda viva desse trabalho. Dona Zena, outra lenda viva, legionária de muitos anos da nossa casa e que ainda nos honra com o seu exemplo, alegria e vitalidade, marcando presença em quase todas as campanhas, estando hoje ao lado de um grupo que tem também marcado presença com certa frequência: Conceição, Elza, Jocilane, César, Tony, Rafael e Joaci, meu grande irmão Joaci. Peço perdão se por acaso deixei de citar algum nome, mas mesmo sem citá-los, tenho certeza que estão com seus nomes marcados para sempre na história da campanha do quilo da nossa casa. A todos, meu mais sincero respeito e gratidão. E quanto à preparação dos trabalhos da campanha do quilo, existe sim um roteiro a ser seguido. Vamos a ele. Tempo de reunião,
uma média de 30 a 40 minutos da preparação. Ler uma mensagem, fazer uma prece para iniciar a preparação, ler uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo, fazer uma leitura das vivências do livro O Bom Combate, de Elias Sobreira, fazer a leitura dos 10 mandamentos da campanha do Quilo, sempre antes do encerramento da preparação. E essa leitura dos 10 mandamentos é um capítulo à parte, tá, Pedro? Encerrar a preparação com uma prece. Anotar no bloco de arrecadação a instituição que está sendo beneficiada, o nome de todos os legionários e no final da campanha do Quilo o que foi arrecadado em alimentos e dinheiro. Distribuir os sacos, mochilas de mão, mensagens e os crachás para os participantes do trabalho. E quanto aos 10 mandamentos da campanha do Quilo, que eu te falei que merecia um capítulo à parte, é porque eu sempre costumo dizer que não só serve para o trabalho da campanha em si, mas se a gente observar mandamento por mandamento, serve também para a gente colocar em prática no nosso dia a dia. Então eu vou ler esses mandamentos agora. 1. Perdoar todo momento qualquer ofensa. 2. Tolerar cheio de boa vontade qualquer fraqueza do próximo. 3. Não procurar enxergar o defeito de ninguém. 4. Elevar no mesmo instante o pensamento a Deus por quem o ofender. 5. Não se magoar quando receber qualquer ofensa. 6. Não comentar o mal feito de quem quer que seja. 7. Falar sempre no bem, no Evangelho e na moral de Cristo. 8. Não aceitar o disse que disse, venha de onde vier, para ter garantida a paz entre os irmãos. 9. Ter muita paciência em qualquer experimentação. 10. Não falar nem gesticular exaltado, agressivo com ninguém, para não perder a boa assistência dos guias espirituais. E feito isso, vamos para a campanha do Quilo. Veja bem, Rodolfo, nesse livro, A Campanha do Quilo Bom Combate, na primeira parte, o penúltimo capítulo, é Resgates das Nossas Faltas. Ele começa dizendo o seguinte: em verdade te digo, de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 26. E ele continua: mas sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Está em Pedro, capítulo 4, versículo 8. Eu te pergunto, o que esse trecho tem a ver com a campanha do Quilo, Rodolfo? Nada ou tem tudo a ver? Tudo a ver, Pedro. Todo trabalho que é voltado para a prática do bem é caridade. E a campanha do Quilo é com certeza um desses trabalhos que se encaixam perfeitamente neste seu questionamento. Portanto, é caridade. No Livro dos Espíritos, questão 886, Kardec formula a seguinte pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E a resposta da espiritualidade é a seguinte: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E o Mestre Jesus também nos disse: em verdade vos digo, cada vez que o fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Ressalto uma frase que é muito conhecida dentro do movimento espírita e que, inclusive, você, Pedro, a colocou de forma maravilhosa na linda logomarca da nossa campanha do Quilo: fora da caridade não há salvação. Na minha humilde
Visão, Pedro. A campanha do quilo nos oportuniza tudo isso. Trabalho simples, fraterno, de caridade, de amor ao semelhante e que tanto beneficia aos que são assistidos por ela, como a todos que dela participam. Eu citei o livro A Campanha do Quilo, Bom Combate, de Elias Sobreira, que é uma indicação maravilhosa para quem está estudando sobre a campanha do quilo, tá certo, gente? Muito válido vocês lerem. Rodolfo, eu queria que você nos revelasse uma história interessante que aconteceu, que você registre em sua memória, né? Que a gente pode escutar e acalentar os nossos espíritos sobre algum fato na campanha do quilo, você fazendo a atividade da campanha do quilo junto com os outros trabalhadores. Você tem alguma história que você se recorda e você toma para si no entendimento de que é por essas situações que eu não deixo de fazer a campanha do quilo? Recentemente, ao retornarmos com o trabalho da campanha, logo após a pandemia, estávamos nos dirigindo para cobrir uma área e antes mesmo de chegarmos às ruas desta área que nós iríamos fazer, alguns moradores de uma das ruas viram a nossa movimentação e começaram a nos chamar. Campanha do quilo, aqui, aqui. Com certeza passaríamos por essa rua, mas não naquele primeiro momento, Pedro. Só que por conta dos insistentes chamados, fomos de imediato atender aos moradores desta dita rua, que alegres nos receberam fazendo as suas doações. E para a nossa grata surpresa e felicidade, ouvimos de alguns moradores coisas do tipo: que bom que vocês retornaram. E com certeza, meu amigo Pedro, isso é muito gratificante. Ter moradores de um bairro como o nosso querido e amado Ouro Preto, fazendo questão de contribuir e até de sentir a nossa falta quando demoramos a passar por determinada área. Puxa, que bom! Fazia tempo que vocês não passavam, hein? É sinal da seriedade de um trabalho como o da campanha do quilo. Acredito que esse seja um sentimento também vivido por nossos irmãos do Jesus no Lar, que também fazem este trabalho e ao qual gostaria de abraçá-los e agradecer pela força e participação de um bom e expressivo número de legionários no dia 1º de maio de 2022. Uma linda manhã de domingo, uma festa maravilhosa que foi o retorno ao trabalho da campanha do quilo na nossa instituição. Saímos juntos e felizes, trabalhadores do Fraternidade e do Jesus no Lar, pelas ruas do nosso bairro que tão bem nos recebe. Nosso irmão Feitosa, grande entusiasta, divulgador, estudioso, participante ativo e apaixonado pelo trabalho da campanha, também esteve conosco nesse dia inesquecível. Ele que foi a minha inspiração no que diz respeito a registrar com fotos as nossas campanhas do quilo, pois todos os domingos visita sempre uma casa espírita fazendo seu registro ao lado dos legionários da instituição, com muitas fotos. E por achar maravilhoso e importante esse registro deste trabalho do bem, é que eu deixo aqui o meu respeito e o meu muito obrigado, Feitosa, por toda a contribuição que você presta à nossa campanha do quilo. Gratidão, meu irmão. Outro ocorrido, Pedro,
foi que um senhor, ao atender o nosso chamado no portão da sua residência, trazendo a sua contribuição, fez o seguinte comentário: acho muito bonito esse trabalho feito por vocês espíritas, embora eu seja de uma outra religião. Depositou a sua doação no saco e, já sabendo que ele não era espírita, questionei-o se ele aceitaria uma das nossas mensagens. Sim, disse ele, mas ao mesmo tempo me perguntou: você recebe uma mensagem minha? Claro que sim, respondi. Trocamos mensagens e, particularmente, fiquei muito feliz pelo fato da mensagem do Cristo já ter sido entendida por esse nosso irmão. E a respeito dessas mensagens que nós distribuímos durante o trabalho, vale um registro interessante, que é o de, em muitas ocasiões, as pessoas, colaborando ou não com a campanha, fazerem questão de receber. Tem mensagem? Passa para cá, por favor. Gosto muito delas. É o que ouvimos muitas vezes. Mensagens essas que, acredito, servem de alento, consolo para muitos que estão passando por algum problema, uma dificuldade momentânea. E segundo o nosso irmão Emmanuel, a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Nesse aspecto, a mensagem que é distribuída na campanha está, com certeza, cumprindo com esse importante papel de divulgação da nossa doutrina espírita. Para finalizar, um fato ao menos engraçado que também aconteceu comigo. Ao bater na frente de uma casa e gritar: campanha do quilo pede a sua ajuda em nome de Jesus, ouvi uma voz de dentro da casa dizer: quem é? Até eu perceber que a voz que estava me respondendo toda vez que eu gritava campanha do quilo pede a sua ajuda em nome de Jesus, não era de uma pessoa, e sim de um papagaio, demorou um pouquinho, viu, Pedro? Última perguntinha que eu tenho para você, Rodolfo, para a gente encerrar o nosso podcast do dia de hoje. É o seguinte: a gente ainda encontra algumas pessoas, principalmente aquelas que estão adentrando, chegando ao nosso espiritismo, e tem resistência em participar da campanha do quilo, Então eu gostaria de saber de você quais são os benefícios que a campanha do quilo pode nos oferecer. A gente sabe que tem várias atividades dentro do centro espírita, benéficos, salutares, dentre elas a campanha do quilo. Mas o que é que a campanha do quilo pode nos ajudar, principalmente na nossa transformação moral? Primeiramente, Pedro, que não tenham essa resistência. Campanha do quilo é uma atividade salutar, como você bem falou, e apaixonante. Uma vez que você a conhece, tem contato mais de perto, não deixa mais de fazer. Penso que a nossa transformação moral começa quando nos determinamos a nos libertar de tudo aquilo que atrapalha e atrasa o nosso crescimento espiritual. Mudanças de comportamento e de condutas questionáveis, com certeza, vão nos ajudar e muito nessa transformação. Libertar-nos de vaidades, orgulho e do egoísmo é fundamental. Nesse aspecto, a campanha do quilo é de grande ajuda, pois quando nos determinamos a acordar cedo no domingo, nos dirigindo a uma casa espírita que realiza este trabalho, e lá chegando, colocamos o saco às costas, mochilas em nossas mãos, mensagens para distribuirmos durante o trabalho. Com certeza,
somos tocados por algo que não tenho como explicar, mas que de alguma forma vai nos ajudar nessa mudança, nessa transformação que todos nós precisamos urgentemente fazer. E além disso, desse meu modo de pensar, nosso irmão Elias Sobreira, no livro O Bom Combate, coloca uma relação de benefícios para quem faz a campanha do quilo. São eles: alijar das nossas almas o orgulho, a vaidade e o egoísmo, obedecer ao ide e pregai o evangelho a todas as criaturas, praticar a justiça ensinada pelo Divino Mestre, expressa nesses termos: faze aos outros o que desejas que te faça. Cultivar a humildade, a modéstia e a fraternidade. Desenvolver a renúncia ao personalismo endurecido. Treinar a mansidão ensinada pelo nosso Divino Mestre. Desabrochar a piedade amorosa sem a qual não seremos cristãos. Intensificar em nosso espírito e nós da coletividade o ambiente pacífico com os testemunhos do bem. Educar a nós mesmos e a humanidade na prática sincera do perdão, sem o qual estaremos sempre afastados de Deus. Incentivar o povo para a prática do bem desinteressado. Então, diante de todos esses benefícios, só me resta dizer uma coisa: vamos fazer campanha do quilo, meu povo. Pois é, gente, a campanha do quilo é suave. Transporta-nos para um oásis de ternura onde a paz e a harmonia são uma constante. Os acordes dessa lira são pautados no amor ao próximo, no entender da vida e seus caminhos. Ela chega até nós através de seus menestréis, onde a tônica é a boa vontade em servir ao semelhante. Rodolfo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Pode Fraternizar, tá certo? Eu vou te convidar em outros momentos para falar da campanha do quilo, porque a gente vira e mexe precisa estar lembrando que essa atividade é uma atividade transformadora do espírito, né? Eu te agradeço e que você continue, né, nesse trabalho tão maravilhoso, tentando angariar mais legionários cada vez mais para essa tarefa maravilhosa. Obrigado, Rodolfo. Até uma próxima oportunidade. E para todos que nos ouvem, gratidão pela sua paciência e audiência. Até breve. Gratidão, meu irmão Pedro, por ceder esse espaço. E aproveitar aqui mais uma vez a oportunidade para convidar todas as pessoas que ainda não desfrutaram desse trabalho do bem. Verdadeiro ato de amor, pois a campanha do quilo é isso: amor em movimento. Venham, participem, tenho certeza que você vai amar e sempre que for possível vai marcar presença. E aqueles que já participam e andam sumidos, reapareçam, estamos com saudades. Lembremos que juntos somos mais fortes. Abraços e muita paz. Este episódio foi produzido pelo Pode Fraternizar e está disponível no Spotify, no Google Podcast e no aplicativo do Fraternidade.